Gente, a gente acabou de voltar do acampamento até o céu. Quem estava lá na frente aí? A gente acabou de voltar. Só que, infelizmente, na verdade, segura aqui. Infelizmente, a gente teve algumas fatalidades e a gente não pode deixar de avisar a igreja. Infelizmente, algumas pessoas foram conosco e elas não voltaram mais, porque elas vieram a falecer, elas morreram. Mas nós temos boas notícias, que nós estamos recebendo novas pessoas da nossa família, pessoas que nasceram de novo no acampamento. E realmente esse é o fruto daquilo que nós realmente acreditamos, gente. São pessoas. Então não é divertido, são pessoas. E eu quero apresentar para vocês essas novas pessoas. Elas foram expostas ao Evangelho e foram convocadas a tomar uma decisão consciente junto com os pais. Nós não autorizamos o pessoal lá a batizar sem autorização dos seus pais. E eu quero apresentar para vocês algumas pessoas que nasceram lá. E eu quero chamar aqui a primeira pessoa, e eu quero que você dê uma salva de palmas. Luiz Bernardo da Silva. Próxima pessoa, quero apresentar para vocês Júlia Vitória Carneiro. Próxima pessoa, eu apresento vocês Lara Moura Chico. Aí, gente, quero apresentar para vocês Isabelle Xavier dos Campos. Próxima pessoa, e depois eu já sei que depois de 3 anos pedindo para ser batizado, os pais autorizaram ela este ano, não teve como escapar. Eu quero apresentar para vocês Rebeca de Freitas Carneiro Coelho. Essa eu sei que insistiu, ela queria. Quero apresentar para toda a igreja sua nova irmã, Jéssica Ferreira. Vocês estão prontos? Eu quero apresentar para vocês Gustavo dos Santos Mota. Também nasceram junto com a gente lá o Alisson, mas ele não veio. Ele vai estar junto com a gente próximo fim de semana, se Deus quiser. E por último, mas não menos importante, eu quero apresentar para vocês Jair Guilherme Alves da Amém. Senhor Jesus,
oramos que o Senhor venha guardar esses teus filhos amados. E Deus, nós oramos que nós, como igreja, nós venhamos a continuar a cumprir a sua santa vocação. Deus, esse encargo que nos foi dado como igreja, como uma missão, a nossa, Senhor, maior missão, que nós venhamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, e que o Senhor venha continuar conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Com vocês o nosso pastor e nosso apóstolo Ayrton Medina. Fique perante Jesus, pega a palavra de Deus. Boa noite, graça e paz. Depois dessa festa, agora nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, amém? Abra comigo no Evangelho de Lucas. Quarta-feira tem culto de ensino, não falte. Depois do culto tem cantina. Faça célula familiar, faça célula evangelística. Pega o estudo com o pastor Mário. Toda semana você tem um estudo prontinho na tua mão. Você vai comigo no livro no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18. Vamos ler do 35 ao 42, fazer uma breve oração e vamos juntos caminhar na direção que o Espírito vai nos conduzir nessa noite. Uma passagem muito conhecida, mas uma preciosidade para nossas vidas. Lucas 18, do 35 em diante. No título acima diz assim: o cego de Jericó. Jericó é uma cidade. E esse cego estava lá mendigando. Então diz assim a palavra do 35 em diante. Hoje eu quero ir bem tranquilo, bem calmo, para você aprender bastante. Chegando ele, Jesus, tá? Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e mandou-lhe que trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o cego voltou a ver e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Diga amém. Faça uma breve oração. Peça que o Espírito Santo venha falar com você. É gostoso ouvir a voz dos homens, mas melhor ouvir a voz de Deus. Peça ajuda. Você tem um corpo, tem uma alma, tem uma mente, e muitas vezes nós nos dispersamos fácil, mas você tem um espírito. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem cuidado de nós, e eu creio que nessa noite não será diferente. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, obrigado por tudo que o Senhor já realizou na nossa vida. Obrigado por esses jovens, meu Deus, que estão com as suas vidas entregues em tuas mãos. Deus, obrigado por aqueles mais experientes que estão cuidando deles, porque o Senhor disse: grande é a seara, poucos são ceifeiros.
Deus, sustenta eles, meu Deus. Sustenta eles, Pai, na saúde. Sustenta eles na fé, na graça. E agora, Pai, pela Tua misericórdia, como Jesus teve misericórdia desse século, tenha misericórdia de nós. Pai, aqui tem famílias representadas. Muitas vezes, Deus, nós temos pessoas nas nossas famílias que ainda precisam do Senhor. E eu os coloco todos em Tuas mãos. Fale conosco. Eu quero que suma a minha pessoa e apareça do Senhor. Apareça, Pai, a Tua graça, o Teu amor. Aquela palavra viva que entra no coração e nos transforma a nossa vida. Como o Senhor transformou a vida deste homem, transforme também a nossa. Oh Deus, muito obrigado. E oramos, Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar. Essa igreja é da visão, mas também é pentecostal, tá? Não é Deus é amor, mas é pentecostal. E essa mensagem é esse texto. E é um texto. Eu amo toda a Bíblia e como eu ensino essa igreja, eu já, graças a Deus, já gerei muitos discípulos amantes da palavra de Deus, isso é muito bom. Mas eu já tenho uma certa dificuldade de enxergar, porque é um texto que fala muito comigo. Eu não sei se porque há muito tempo uma pessoa estava ministrando essa passagem e a gente vai às vezes para a igreja cheio, né, de queixos, cheio de porquê, uma série de coisas, achando que a gente não tem nada para agradecer. E o pastor disse: olha, tapa os teus olhos e tente andar, não muito, uns 100 metros se você conseguir. E eu percebi o quanto eu estava sendo ingrato com Deus, porque se nós taparmos os nossos olhos físicos, nós vamos ter problemas sérios numa caminhada de 100 metros. Só que a palavra de Deus aqui, muito mais do que um tratamento físico, é um tratamento espiritual. E esse homem aqui, ele era cego fisicamente, mas a pior cegueira, as pessoas afirmam que é uma cegueira espiritual. Porque uma cegueira física você ainda pode ir para o céu, e a cegueira espiritual você vai para o inferno, você se perde na eternidade. E é uma passagem que mexe muito comigo. E eu tinha, como eu estudo bastante, eu leio, Deus me deu uma ministração sobre renovação, me deu uma ministração sobre Jesus ainda calma a tempestade, e eu fiquei numa luta, mas essa palavra ardia mais no meu coração, e eu quero que você seja bem atento, fique bem sensível ao Espírito. E eu falei: Espírito, durante os louvores, me deu uma orientação, e durante um dos louvores, o Marcelo estava ministrando, ele falou muito de caminho, e essa palavra aqui tem muito a ver com o caminho. Você pode até estar devagar, mas se você estiver no caminho, você vai chegar no lugar certo. E essa administração, se você quer marcar o nome dela, ela tem vários nomes. Todos os nomes, se você pegar e praticar, já valeu a tua vinda aqui. Vencendo a cegueira em todos os níveis. Porque muitas vezes a pessoa se dá tão bem na vida profissional e se dá tão mal em casa. De repente se dá tão bem em casa e se dá tão mal na vida profissional. Então existem cegueiras em determinadas áreas da nossa vida, e a cura de Jesus ele não quer entrar só na sala da tua casa, ele quer entrar em todos os cômodos. Jesus ele quer curar toda a nossa alma em todas as áreas. Então o tema é vencendo a cegueira em todos os níveis, ou entrando num novo mundo, num novo nível de visão e de conquista. A Bíblia fala que esse rapaz, ainda jovem, 30 e poucos anos, ele estava assentado à beira do caminho, vendo a vida passar, vendo as pessoas se casarem, ser felizes, construir, e ele ali não fazia progresso. A cegueira espiritual, ela impede o progresso das pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu quero começar com essa palavra e vou terminar com ela. Todos nós já lemos, é um texto curto, já foi ministrado dezenas de vezes, sabemos o que aconteceu, mas eu quero que você anote isso. Tudo começou
começou com um grito. Tudo começou com um grito. Existem gritos de desespero e existem gritos certeiros. Por que as pessoas não conseguiram fazer com que esse rapaz calasse a boca? Porque o grito dele era um grito certeiro, era um grito de confiança, não era um grito de dúvida, não era um grito de medo, de insegurança, de pavor, era um grito de certeza. Ele tinha tanto certeza que a cegueira dele estava com os minutos contados. Era uma certeza que nem uma multidão conseguiu fazer ele calar a boca. Por que nós nos calamos muitas vezes? Porque nós não temos certeza. Porque quando nós temos certeza, nós não calamos. Nada calou Jesus, porque ele tinha certeza que morria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Porque se ele não tivesse certeza, ele não iria até o fim. O que nos leva até o fim não é a necessidade, é a certeza. E eu creio que essa palavra vai gerar no teu coração, somente vocês jovens, muita certeza. Muita certeza, amém? Observe a ironia nesse episódio. O cego reconheceu Jesus. E eu me emociono porque ele era cego. Ele não era 12, ele não era 144, ele não era 1728, ele não era, entre aspas, ele não era nada, ele era um mendigo. Ele era um lixo. E ele reconhece Jesus como filho de Davi, o Salvador do mundo, de uma forma mais clara e contundente do que as pessoas que caminhavam com Jesus, do que as pessoas que tinham visão física. As pessoas estavam vendo Jesus passar, ele não. Preste atenção, ele não estava vendo. Vai segurando essa palavra aí que vai gerar muita coisa boa na tua vida. Então ele tem uma visão mais contundente do que as pessoas que tinham uma visão física e estavam enxergando Jesus. A visão física é muito útil, você sabe disso. E é um bom motivo para você agradecer. Imagine você, se você fechasse os olhos ou alguém colocasse uma venda e para você fazer algumas coisas é muito difícil. É muito difícil. Eu estou falando de uma visão física, mas na verdade as coisas não se resolvem no físico, se resolve no espiritual, e muitas vezes nós não enxergamos o mundo espiritual. Quando nós valorizamos o mundo físico e nos agarramos no mundo físico, é porque nós não estamos enxergando o mundo espiritual. Quando Abraão estava triste porque já tinham passado 6 anos da promessa do Deus Todo-Poderoso que ele ia ter um filho, e ele acuado na tenda dele, olhava para o espelho mais velho, olhava para a Sara mais velha, estéril, e ele muito abatido. Deus disse: sai da tua tenda, sai da tua tenda, e olha para os céus, vê quantas estrelas, se as pode contar. E uma coisa muito fantástica nessa passagem, uma revelação muito tremenda. Tem pessoas que acham que era de noite, porque de noite que você vê as estrelas, não era de noite, era de dia. Deus estava dizendo: o impossível para você é possível para mim. Então eu quero que você saia daqui dessa noite confiando mais no Deus do impossível, no Deus do impossível. E a visão física, então, ela é útil. Ela é útil, mas ela não consegue enxergar o caminho da eternidade. Você pode ver que as pessoas que não têm uma visão espiritual, elas não se preocupam com a eternidade. Tem muita gente que fala que o inferno é aqui mesmo. Se o inferno fosse aqui mesmo, eu queria viver sempre no inferno. Só que Jesus disse que lá tem choros e ranger de dentes. Jesus, ele não quer que a gente vá para lá, porque ele conhece lá e sabe como é. Então a visão física, ela nos ajuda sim, mas ela não decide a eternidade. A eternidade é decidida por uma visão espiritual. E você é um ser espiritual. O servo, ele implorou por misericórdia, demonstrando a sua fé de que Jesus tinha poderes para curar. Que maravilha! Por que ele clamou com tanta veemência? Porque ele cria no coração dele que Jesus tinha poder para curar. Ele percebeu naquele momento a oportunidade maior da vida dele. A oportunidade maior da vida
quanto mais os outros repreendiam, mais ele clamava. Veja bem, às vezes, né, a gente fala, ninguém nos motiva. Na verdade, quando nós conhecemos Jesus, nós não precisamos mais de que ninguém nos motive. Jesus é a nossa motivação. Jesus é a nossa motivação. Não precisa mais ninguém falar, pelo amor de Deus, vai para a célula, lê Bíblia, ora, jejua. Porque ninguém precisa ir para orar para a gente comer, daí a gente come. Mais ele clamava, quanto mais era repreendido. A multidão não conseguiu conter a fé vibrante deste rapaz. E eu quero profetizar nesse momento da ministração uma fé vibrante para você. Uma fé vibrante. Uma fé vibrante. Você vai vibrar. Você vai ter motivações. Você vai ter um posicionamento que vai até chamar a atenção das pessoas. Porque você pode ver, na maioria das coisas que Jesus fez, quando aquele rapaz mesmo que era coxo chegou, os próprios pais não reconheceram, falaram, não, parece o nosso filho, mas não temos certeza se tamanho é o milagre que Jesus fez na vida das pessoas. Você vai ficar irreconhecível, tanto que Deus vai te usar. Se você crê, diga, eu creio, eu creio, Na fé daquele homem, a cegueira dele estava com os minutos contados. Se você crer e clamar a Deus, daqui a pouquinho nós já vamos orar a Deus. Eu te digo que os teus problemas estarão nos dias contados. Estarão nos dias contados. No meu caso, para quem passou por uma dependência química, só Jesus. Que não, a ciência não pôde fazer por mim, Jesus fez. Só que eu tive que confiar nele. Eu tive que confiar nele. Era uma bolsa de remédio e eles falaram, joga esse remédio fora, Jesus aqui é o remédio. E eu pensei, agora eu morro mesmo. De fato, eu tinha que morrer para ressuscitar. Gosto da frase de Martim Lutero que diz, vocês podem matar um pato, mas vai ressuscitar um cisne. Isso é maravilhoso, isso é fé, isso é confiança. A cegueira é um mal que pode alcançar todas as áreas da nossa vida, diga misericórdia. A fé é um mal que pode alcançar todas as áreas da nossa vida. E é algo muito sério, pois ela tem uma relação, preste atenção, ela tem uma relação íntima com a miséria. A cegueira, ela tem uma relação íntima com a miséria. Todo cego normalmente é mendigo. E quando eu digo mendigo, não é esse mendigo que anda virando lixo, não. Muitas vezes são mendigos que vivem mendigando a atenção das pessoas, vivem mendigando coisas, porque dentro dela é miséria. E se dentro de mim é miséria, eu vivo mendigo. Então, a cegueira espiritual, ela tem uma relação muito íntima com a miséria. E miséria, se você quer marcar, espiritual, emocional, familiar, física e financeira. Porque muitas vezes tem pessoas que estão na igreja, às vezes tem muita dificuldade na área financeira, às vezes é uma falta de uma visão espiritual nessa área. Enquanto que a cegueira nos leva à miséria, Deus nos chamou para a nobreza, diga aleluia. E eu tenho que citar Isaías 1,19, e toda essa igreja já conhece. Se quiseres e me ouvirdes, correreis o melhor dessa terra. Não sou eu que estou dizendo, e eu nem sou animador de auditório. É Deus que está dizendo, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso para você. Deus tem o melhor para você. Eu não estou dizendo que eu tenho o melhor para você, que essa igreja tem o melhor para você, que o teu discipulador tem o melhor para você. Eu estou dizendo que Deus tem o melhor para você. Muito importante você crer. Crer faz toda a diferença.
Quem é cego em alguma área da vida está limitado na sua conquista. A cegueira limita a conquista. Aí, se você tiver dificuldade de acreditar, feche os teus olhos e tente conquistar alguma coisa agora. Digamos que feche os teus olhos, eu diria para você, vai lá na cantina e tem uma coxinha lá de graça para você. Talvez se o seu nariz for bom, você vai ter o cheiro, mas você vai ter dificuldade de chegar para lá. E aí eu digo para outra pessoa que enxerga bem, quem chegar primeiro pega a coxinha. Coitado de você, já era. Ficou para trás, porque a cegueira limita. Você veja que a banda estava passando com Jesus e o cego na beira do caminho, mas a melhor parte ainda nós não chegamos nela. Eu sei que você já está sendo abençoado. Quem é cego em alguma área sempre está limitado na conquista, porque a cegueira limita e nos leva a mendigar. A cegueira, ela nos incentiva à mendigância. A cegueira começa dentro de nós e reflete fora. Você pode ver que às vezes você vê a criança falar, uma pessoa falar que ela é um mendigo. Por quê? Porque reflete fora. Reflete fora. Começa dentro, não começa fora. Começa dentro. Começa dentro. E hoje Deus quer curar o teu coração. Lembra de Moisés? Quando Deus falou que ele ia libertar o povo? O que ele disse? Eu sou pesado em palavras, eu não sei falar direito, minha família não vai acreditar em mim, Faraó muito menos. E Deus disse, põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração. E ele tirou a mão, estava leprosa. O coração de Moisés estava leproso. E aí Deus falou, coloca de novo, e a mão ficou curada. Aí Moisés falou, pode deixar que eu vou. Deus nessa noite quer curar o teu coração. Deus quer curar o teu coração nessa noite. Posso ouvir amém? A cegueira diminui a nossa agilidade e nos deixa vulneráveis. Nos deixa vulneráveis. Infelizmente os cegos, eles são vulneráveis. E você está entendendo a palavra. Aqui é o exemplo físico, mas nós estamos falando do espiritual. O cego espiritual, ele fica vulnerável. O cego espiritual, ele fica vulnerável. Ele aceita coisas que ele não deveria aceitar e ele rejeita coisas que ele não deveria rejeitar. Ele fica vulnerável. Por isso que o inimigo não quer que nós conheçamos a palavra de Deus, porque ela nos liberta, ela nos dá visão. Você sabe que a gente tem que orar muito pelo Brasil, mas no Brasil tem um estigma que eles não querem que as pessoas estudem muito, porque para comandar um povo com menos cultura é muito mais fácil do que um povo que tem um conhecimento mais apurado. Tomara que muito no Brasil, mas normalmente que os governantes fazem o que querem e ficam por aí. Parece que está querendo mudar, mas lá nos Estados Unidos, Escócia e outros países de primeiro mundo, Suíça, Japão, qualquer coisinha, se o cara lá negligenciar um pão que ele comprou, ele vai em cana e ele pega o emprego dele e o negócio pega. Por quê? Por causa que são pessoas cultas. A cegueira, então, ela diminui a nossa agilidade e nos torna vulnerável. O cego desse texto que lemos, vai comigo aqui, tá? O cego que nós lemos aqui nesse texto, ele chama Bartimeu, todos vocês sabem, e era um cego físico que estava sentado à beira do caminho, mendigando por causa da sua cegueira. Ele não tinha muitas opções. A pessoa cega não tem muitas opções. Ah, como que eu quero que você creia nessa palavra. Eu sei que você já viu andando assim pelas ruas algumas pessoas que têm deficiência de visão, que de repente até não têm a visão. Elas não têm muitas opções. E de repente você está na igreja e fala, mas eu não estou tendo muitas opções, não estou tendo muitas oportunidades, não estou vendo muitas saídas. É cegueira espiritual. É cegueira espiritual. Porque Faraó teve um sonho, teve um pesadelo, e ele chama José. José enxergava espiritualmente. O que José disse para Faraó? Fique tranquilo, isso tem solução. Todos os magos do Egito não conseguiram resolver o problema do Faraó. Por quê? Porque não tinham visão espiritual. José tinha uma visão espiritual e ficou tranquilo. Falou, não, isso tem solução.
vai ter um tempo de fartura, depois vem um tempo de escassez, mas nós vamos aproveitar o tempo de fartura, e o tempo de fartura suprirá o tempo de escassez, porque isso é uma visão espiritual. Até mesmo sobre finanças, você precisa saber administrar suas finanças, você precisa saber administrar o teu tempo. Se nós não administrarmos bem o que está na nossa mão, aquilo que é para vir não vem. Leia Lucas capítulo 16. Se você administra bem aquilo que está na tua mão, Deus coloca mais coisas para você administrar. Mas se você não administra bem aquilo que está na tua mão, Deus não pode confiar mais coisas para você. Então a cegueira, ela diminui nossa agilidade e nos deixa vulnerável. O homem se chamava Bartimeu, e ele não tinha muitas opções. A Bíblia diz que ele ficava sentado na beira do caminho, todo dia ele estava ali, e a vida ficou meio que repetitiva. Embora ele pudesse andar e falar, ele andava, preste bem atenção, ele andava, ele falava, mas mesmo assim ele teria muita dificuldade, mais dificuldade do que os outros tinham, daqueles que tinham visão. A cegueira não se limita apenas no físico, ela pode alcançar a nossa alma e até o nosso espírito. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse nós chamamos de cego espiritual. Esse tipo de cego não consegue enxergar as coisas de Deus. Sua visão não é o reino, mas o mundo. Deus, ele quer que você tenha uma visão de reino. Deus quer que você tenha uma visão de reino, amém? Diga, eu vou ter uma visão de reino. A pessoa pode até estar na igreja, preste atenção, mas as coisas do mundo ainda têm um valor maior. Então você que está na igreja, você que é convertido, as coisas de Deus, as coisas do reino tem que ter mais importância. Tem que ter mais importância. Até mesmo os irmãos na fé. Eu sei que às vezes se estranham um com o outro, né? Mas ferro com ferro se afia. Você tem que valorizar os teus irmãos espirituais. Quando Jesus ressuscitou, ele não falou para Madalena, vai lá, avisa a mamãe, avisa meu irmãozinho Tiago, avisa a Salomé, minha irmã, porque você sabe que Maria teve um monte de filho, né? A nossa Maria verdadeira. Então, ele diz, avisa os meus irmãos. Ele priorizou os irmãos espirituais, porque ele sabia que através daqueles irmãos espirituais, toda a família de Jesus se converteu. Fique tranquilo, não foi ninguém para o inferno não. Tiago se converteu, Salomé se converteu, todos se converteram, mas principalmente pelo trabalho daqueles discípulos que ele deixou. E Tiago se tornou um grande líder em Jerusalém. Então volte aqui comigo. Vamos junto agora. Agora eu comecei, foi a introdução, tá? Nós vamos acabar na hora certa. Agora começa a ministração. Vamos junto ver alguns detalhes muito importantes e decisivos. Isso que me chamou a atenção. Decisivo para as nossas vidas. Uma coisa que eu quero que você entenda. Por que eu preciso vir na igreja? Porque o que você vai ouvir aqui, ó, é importante para você. É muito decisivo. Eu sei que você que já estudou, se formou, que está estudando, por que você tem que ir lá na sala de aula? Tudo bem, tem aquelas escolas por distância, mas não é como você está presente, sabe? Não é como você está presente. Então vamos lá. Agora, a partir de agora, vai esquentar um pouquinho e fica bom. Primeiro ponto. Este cego, ele estava à beira do caminho. E ele estava mendigando, era um mendigo. Mas ele não mendigava só pão. É isso que eu quero que você entenda. Porque se ele mendigasse só pão, preste bem atenção, porque nem você fala para mim, apóstolo, estou morrendo de fome. Pega você, leva no restaurante, paga uma janta para você, resolveu o problema. Só que não era só isso. Tem gente que está tomando posse. Só que veja bem, e depois 10h30, 11 horas, acabou a janta, e aí? A vida continua. E ele continuava mendigando a atenção das pessoas. Um rapaz cego, dificilmente, eu não quero chocar você, mas dificilmente você, quando tem que mexer com as mulheres, dificilmente você casaria com ele.
Dificilmente uma mulher casaria com uma pessoa cega. E você acha que no coração desse rapaz não tinha o desejo de ter uma família? De enxergar o rosto da futura esposa, do pai, da mãe, dos amigos? E ele mendigava atenção. Você pode ver que quando a gente tem que vigiar muito. Às vezes a gente vê pessoas com deficiência, a gente tende a fazer o quê? A se afastar da pessoa, e as pessoas notam. As pessoas notam, infelizmente notam. Então, muito mais do que mendigar o pão, ele mendigava atenção. Às vezes nós mendigamos atenção. Quando nos sentimos inferiores, a tendência natural é sentir menos importante. E o inimigo, ele tenta fazer com que nós sintamos menos importante. Às vezes acontece uma situação, você fala, se eu for ou não for é a mesma coisa. Isso é coisa do cão, não é coisa de Deus, isso não é bom. Não é. Então, muitas vezes nós não enxergamos bem em uma determinada área. O que acontece? Nossa tendência natural é sentir menos importante, às vezes até se humilhar. Para ser aceito. Eu quero te dizer algo agora, eu quero que você tome posse. Você nunca pode esquecer que foi Deus que te fez. Você nunca pode esquecer que foi Deus que te chamou. Nunca se esqueça disso. Se alguém está te desprezando, se alguém não está considerando muito você não está errado. A pessoa está errada, porque você foi feito por Deus e escolhido por Deus. Se você crê, vai falar. Aleluia. Não foi homem. Você pode até, de repente, anote aí, estar fora da posição, mas você é de Deus. E hoje Deus vai te colocar você na posição. Hoje Deus vai te colocar você na posição certa. Recebe esta palavra. Essa semana vai acontecer milagre na tua vida. Deus vai colocar você numa posição. Creia nisso. Deixa Deus colocar. Então, primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que eu quero que você anote: não tire conclusões precipitadas. Já tem um ditado, eu gosto desse ditado: o apressado come cru e quente. O apressado come cru e quente. E o apressado sempre perde o melhor da festa. Então anote aí, não tire conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas. Ouça primeiro. Ele era cego, não era? Mas de repente ele ouviu. Ele não enxergava, mas ele ouviu. Presta atenção, ele ouviu. Diga, ele ouviu. Ele ouviu. Então este homem, ele era cego, mas a Bíblia diz que ele ouviu. E preste muita atenção, que aqui o estudo começa a melhorar. O que aconteceu? Ele ouviu e perguntou. Ele se interessou por aquilo. Ele sentiu no espírito dele talvez um cheiro, um movimento diferente. E ele disse: ouvi um barulho, que barulho é esse? Ele se interessou. Se interesse pelo barulho do céu. Se interesse mais pelas coisas dos céus. Então ele ouviu, se interessou, e o que ele fez? Ele perguntou. O cego não podia ver, mas ele podia ouvir, podia falar. Então ele usou o que ele tinha. Prestem muita atenção, que aqui começa a melhorar. Ele usou o que ele tinha. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, mas não usamos aquilo que temos. Deus não vai dar, a não ser que você lê uma Bíblia diferente da minha, porque Deus só dá quando nós estamos fazendo um bom uso daquilo que já recebemos. Ele era cego, preste bem atenção, eu quero que você se comova mesmo, porque é algo muito forte, muito sério, uma pessoa que não tem visão. E nós estamos falando de uma visão física para entender uma visão espiritual. Então ele não podia ver, mas ele ouviu. E ele se interessou e perguntou: que barulho é esse? Que barulho é esse? Use o que você tem para conquistar aquilo que você não tem. Use o que você tem. Quero
dar uma chave tremenda que pode até te assustar. Esse milagre que você está correndo, esse milagre que você está querendo, que de repente faz tempo, eu não sei se há pouco tempo você está desejando, a essência dele você já tem. A essência desse milagre você já tem. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ter Isaac, Isaac estava nele. Das tuas entranhas nascerá Isaac. Não era entranhas emprestada e nem de inseminação artificial. Ele já tinha. Então, a essência do milagre você já tem. Nunca, eu quero que você anote isso. Eu acho isso aqui fantástico. Nunca permita que aquilo que você não pode fazer, porque tem coisas que você não pode fazer. Nós não somos Deus. Existem coisas que você não pode fazer. Esse cego não podia dar vista para ele mesmo, ele não podia fazer. Mas o que ele podia fazer, ele fez. Ele usou o que ele tinha para conquistar aquilo que ele não tinha. O que é sucesso? Para mim, a melhor definição de sucesso é você fazer o melhor com o que você tem, até que tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é sucesso. Sucesso não é algo grandioso. Sucesso é você ser sucesso com aquilo que você tem, usar bem aquilo que você tem. Isso é um sucesso. Aleluia. Então nunca permita, anote aí, nunca permita que aquilo que você não pode fazer impeça você de fazer aquilo que você pode fazer. Às vezes a pessoa fala, mas querido irmão, não posso. Escuta, mas tem coisas que você pode fazer e você não faz. Quando você fizer o que você pode, o que você não pode, Deus vai fazer. Aleluia. O que Deus pediu para Marta? Ressuscita o teu irmão, você gosta tanto dele, ressuscita. Tire a pedra. Era possível tirar a pedra? Era, porque senão ele não pedia para Marta tirar a pedra. Pedra que o homem põe, o homem precisa tirar. Pedra que o diabo põe, Deus tira. Porque a pedra de Jesus era grande, você sabe que foram os anjos que removeram. Então preste bem atenção. Nunca permita que aquilo que você não pode fazer impeça aquilo que você pode fazer. De repente você fala, eu não consigo jejuar 24 horas. Ok, eu morro. Então, pelo amor de Deus, não jejue. Mas será que você não pode jejuar 1 hora? 2 horas? Tem gente que fala assim, aposta, 1 hora de jejum não chega. Nessa hora o cão vai tentar você a comer alguma coisa. Então não é questão de tempo, não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Deus trabalha com qualidade. Deus trabalha com qualidade. É a mesma coisa você ler o capítulo da Bíblia e falar, li o Salmo 119, o que você entendeu? Nada. Gravou algum versículo? Nenhum. Então é melhor ler o Salmo 117, que tem 2, 3 versículos e você não, gravei, aprendi. É melhor. Esse cego não podia ver, mas ele podia gritar. Talvez você não está vendo o teu milagre, mas você pode gritar. Pode ou não pode? Pode. Pega essa e anote aí, a essência do seu milagre você já tem. Diga, Deus, obrigado. Talvez você esteja faltando fé e um pouco de ação. O cego não podia ver, mas ele escutou. Diga, o cego escutou. O cego, ele ouve a multidão passar por Jesus e aproveita da única oportunidade que ele teve na vida. Eu já falei isso aqui para vocês. Você pode estudar. Teve estradas que Jesus passou por diversas vezes. Esta estrada Jesus só passou uma vez. De repente hoje Deus vai te dar uma oportunidade que você nunca mais vai ter na vida. Então não perca. Não perca. Ele não desfrutava a vida em plenitude. Ele dependia dos outros. Como eu estou pregando para a minha igreja. Como é duro às vezes depender dos outros. Como é duro às vezes depender da bondade dos outros, que nem sempre você encontra. Nessa sociedade que nós vivemos, dependa mais de Deus. Dependa mais de Deus. Ele dependia dos outros sem enxergar o trajeto
impossibilitava ele de seguir o rumo, o ritmo da vida. Ele não acompanhava o ritmo, ele estava ficando para trás, Ele estava indo do caminho, deslocado do seu percurso. Ele estava deslocado, nota essa palavra, deslocado do caminho do futuro. Ele estava deslocado, as pessoas passavam no caminho e iam embora, e ele ficava ali. No outro dia, as pessoas passavam, tinham um destino para ir, e ele ficava ali parado. Ele estava deslocado do caminho do futuro. Deus quer trazer você de novo para o caminho do futuro. Pode comemorar, sim. Deus quer trazer você de volta para o percurso correto. Eu não sei se vocês assistem Fórmula 1. Não é porque era meu xará, mas desde quando Ayrton Senna morreu, realmente eu não me animei muito a assistir Fórmula 1. Mas às vezes, principalmente os homens talvez gostem, né, pela velocidade. Eu não sei se vocês sabem, se eles saírem fora da pista um determinado espaçozinho, eles são punidos e eles perdem normalmente a corrida. Agora esse rapaz, ele estava perdendo o futuro, parado à beira do caminho. À margem do caminho cresce a passividade ou conformismo. Anote isso, jovens, pelo amor de Deus. Passividade e conformismo. É assim mesmo. Esse país não muda. Se eu tivesse nascido numa família rica, o moreno falasse se eu fosse branco, o branco falasse se eu fosse moreno e vice-versa. O homem falasse se eu tivesse nascido mulher, a mulher falasse se eu tivesse sido homem, ia ser as coisas diferentes. Porque é a passividade, o conformismo. Seu lugar revela carência de futuro. Esse rapaz tinha carência de futuro. Tanto é que quando ele foi curado, ele se saudou e Jesus nem convidou, ele falou: eu vou com o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai para o futuro. Jesus vai para o futuro, e se você estiver com Jesus, você vai alcançar o futuro. Se você está crendo, pode se expressar a hora que você quiser. Aleluia. Eu não vou chorar, mas se você quiser chorar um pouquinho, pode. À beira do caminho não se vingam os projetos. Quando Deus falou isso aqui comigo, eu chorei. Porque eu passei por isso. Eu perdi muito tempo da minha vida. Eu estava à beira do caminho. Os projetos, eu tinha muito sonho, eu tinha muito projeto que não vingaram. E isso vai me deixando pesado, sem ânimo, sem força, sem coragem. À beira do caminho, anote aí, à beira do caminho, os projetos não vingam, os sonhos são abortados. Quantos sonhos abortados? E se um sonho nosso é abortado, um pedaço de nós é assassinado, porque os sonhos fazem parte do ser humano. O sentido da existência desaparece, o cérebro está incapacitado de progredir por uma rota desconhecida. Preste bem atenção, por uma rota desconhecida. É a mesma coisa você fechar os olhos e pensar: olha, eu estou indo por uma rota desconhecida. Eu vou ter problema, então eu não vou, eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui. Então não caminha-se por uma rota desconhecida. Mas quando Deus te dá uma visão, e você caminha. Você caminha, Deus vai te dar uma visão de você avançar e jamais recuar. Aleluia. Glória a Deus, já estamos terminando. O cérebro, ele reage, anote aí. Ele reage quando ele ouve, né, que é Jesus, quando ele tem informação, ele reage. Anote essa palavra é muito forte. Reage da única maneira que ele podia, gritando. Ele usou o que ele tinha, ele gritou, ele reagiu a uma informação que chegou até ele. Ele se ouviu um barulho, o que está acontecendo? Aí disseram: é o Jesus de Nazaré que está passando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reagiu, e eu quero que você reaja nessa noite. Reaja. Não fica de uma maneira passiva, como sendo mais um culto. Não, esse é o culto. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. E o cego reage da única maneira que ele podia, gritando,
gritando. Não lhe basta pedir, ele grita para ser ouvido. Às vezes a oposição é tão forte que não basta você pedir, você tem que gritar, você tem que clamar, você tem que se expor. Daniel foi ouvido, mas ele ficou 21 dias na beira do rio orando. Então você tem que ser persistente, você tem que ser perseverante. Então preste atenção que eu estou indo para a reta final. Não bastava ali pedir. Imagina se Jesus está passando e aquela galera, eu tento visualizar isso, e ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia comigo. Jesus não ia o filho embora sendo Deus, porque ele tinha condições de gritar. Ele tinha condições de gritar. E você tem condições sim de provocar o teu milagre. Isso vai te alegrar. Você tem condições de provocar o teu milagre, sim. Você tem condições de provocar o teu milagre, sim. Você tem. Ele grita. Sua voz de fé e necessidade precisa ser mais alta do que a oposição. Havia oposição. Daniel orou 21 dias, e quando o anjo chegou, disse: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a tua oração chegou diante do trono de Deus, mas houve oposição, e eu tive que lutar 20 dias para vencer a oposição, e eu só venci porque você não desistiu, você continuou firme. Os anjos de Deus, eles dependem da tua oração. A tua oração não são armas na mão dos anjos de Deus para guerrear a tua causa e provocar o teu milagre. Aleluia, aleluia. Ele tinha que gritar mais alto do que a oposição. Seus olhos não podiam ajudar, anote isso. Seus olhos não podiam ajudar, mas a potência da sua voz podia resolver o seu problema. Ele não enxergava, mas ele tinha uma voz forte, e ele usa do forte dele para alcançar a cura da debilidade. Use os teus talentos para curar. Talvez você tenha debilidade, mas você tem talento. Amém? Amém. Seus olhos não podiam ajudar, mas a potência da sua voz expressou a sua necessidade e a sua fé. Às vezes, nós expressamos a nossa necessidade, mas não expressamos a nossa fé. Não expressamos a nossa fé. E eu quero daqui a pouquinho você expresse a sua fé. Seu desejo. Aí, o que Jesus fala para ele? Veja, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Um som, um barulho de uma multidão que ia passando, e ele pede uma explicação. Ele fez uma pergunta. Naquela área ele dependia dos outros. Ele dependia dos outros. E às vezes, preste atenção, nós não gostamos de depender dos outros. Tem pessoas que têm um orgulho, e o orgulho foi o que derrubou Lúcifer, que acham que não depende dos outros, que não precisa dos outros. Nós precisamos sim. O primeiro versículo que eu aprendi da Bíblia diz: o outro ajudou o seu companheiro, diz: seja forte. Nós precisamos ter espírito de equipe, de harmonia, de unidade dentro de casa, dentro da igreja, até mesmo no trabalho. Você tem que procurar harmonizar o teu trabalho. Então preste bem atenção. Ele pediu uma explicação, ele fez essa pergunta em uma área que ele dependia dos outros. Ele reconheceu que era certo. Às vezes nós não reconhecemos as nossas debilidades. A tua debilidade só vai ser curada quando você reconhecer que você tem. Enquanto você não reconhecer que você tem, não existe cura. Por isso tem pessoas que morrem doentes, por isso tem pessoas que não se desenvolvem, porque não reconhecem sua debilidade. Ele reconheceu,
Então ele pede ajuda para aqueles que estavam por ali, que nem tão amigos deles eram assim. Ele dependia dos outros. Ele reconheceu que era cego quando ele pergunta: que barulho é esse? Que barulho é esse? Ele dependeu dos outros. Escute isso agora. Basicamente, ele estava perguntando aos outros: o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? E eles disseram: nós estamos vendo Jesus passar. O que vocês estão vendo? Não lhes permite perguntar. Este tipo de pessoas ficam presas ao seu próprio limite quando nós não perguntamos, quando nós não, muitas vezes aceitamos orientação, às vezes ajuda. Anote, isso é muito forte. Esse tipo de pessoa fica presa ao seu próprio limite. Veja que ele pediu ajuda, senão ele ia ficar preso ao seu próprio limite. Hoje Deus quer te libertar de tudo. Diga amém. O Senhor quer te libertar de tudo que tem impedido a sua conquista e a realização dos seus sonhos. Por que Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará? Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque existem dois níveis de liberdade. O primeiro nível é a liberdade só da salvação, mas o segundo, quando Jesus inclui eles: se o Filho vos libertar. Jesus estava dizendo: conhecer a lei é uma coisa, conhecer o dono da lei é outra. Então Jesus está dizendo: se você conhecer a verdade, você é liberto. Você vai deixar de fazer muitas besteiras na vida, mas se o Filho vos libertar, se você aceitar o meu governo, como foi dito aqui, a minha direção, verdadeiramente você será livre. Bíblia todo mundo tem, né? Como nós citamos um dia desses: eu tenho o Espírito Santo, eu até falo em línguas. A pergunta é: o Espírito Santo tem? Eu tenho Jesus. Mas lá em João 15, se você vê, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, eu estou em Jesus, que maravilha, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então não é essa história de eu estou em Jesus, Jesus está em mim. É que nem casamento, né? Se torna os dois uma só carne. Não deve conjugar mais eu, deve conjugar nós. Diga glória a Deus. Há pessoas cegas por causa do orgulho que não lhe permite perguntar. Esse tipo de pessoa fica presa no seu próprio limite. Hoje Deus quer te libertar. Tenha fé e grite a Deus. Pessoas cegas e orgulhosas, elas concluem o futuro de suas vidas conforme as suas próprias percepções. Anote isso. Eu vou repetir. Pessoas orgulhosas, elas concluem o futuro de suas vidas conforme as suas próprias percepções. Eu vou ser tal coisa. A pessoa fala: você pode ser mais do que isso, mas ela fala: eu vou ser isso, e para por ali, porque ela concluiu o futuro dela pela percepção dela, não pela percepção dos outros. De repente Deus quer te levar além, Deus quer te levar mais. O próprio Moisés, que você conhece a história: você vai libertar o povo. Ele diz: não, eu sou capa. Deus falou: não, é você. Então Deus queria levar além. Se Moisés não permite, Moisés não libertaria aquele povo. Então não seja orgulhosa, não seja orgulhosa e não conclua. E para terminar agora, nessa estrada tinha, isso é muito interessante. Quantos cegos foram curados ali? Um. E vocês acham que lá só tinha um cego? É nem essa moda, né? Não tem só um sambista, tem um monte. Não tinha só um cego. Por que só um foi curado? Agora vou encerrar. Questione você. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre a cura de Naamã. Muitos leprosos sabiam no tempo do profeta Eliseu, e só um foi curado, a saber, Naamã. Por quê? Vamos terminar. Nesta estrada não tinha só Bartimeu de cego, tinha muitos outros cegos que continuaram cegos. Visão é uma questão de decisão. Visão é uma questão de você não ter medo de se expor. Não ter medo de se expor.
Se tivermos cego em alguma área, as nossas percepções vão nos enganar. Vão nos enganar. Se você quiser ler, leia o capítulo 1 de Isaías. Se você não chorar, você está precisando jejuar e orar. Lá fala assim que o teu coração enganado o iludiu. O teu coração enganado o iludiu. E em ti é só chagas não curadas da cabeça aos pés. Não é de chorar, Deus está falando para o povo dele. E sabe o que ele diz aqui? Só a graça de Deus na nossa vida. Ele fala assim, olha o que ele fala: o boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece o seu dono. Israel não conhece. Israel não entende. Por isso, chagas da cabeça aos pés. E para concluir, Israel não tinha conhecimento de Deus. E para concluir, o terceiro ponto e último, depois, aqui vai ficar bom, já pode tocar para o menino do teclado. Ok, até aí, maravilha? Certo. Aquele barulho, presta atenção, aquele barulho, ele perguntou, que barulho é esse? O que disseram? Jesus de Nazaré, ok? Maravilha. Terceiro ponto, depois que alguém te fala sobre Jesus, depois que você ouviu a palavra de Deus, a iniciativa tem que ser sua. Não é a igreja que não funciona, não é o discipulador que não funciona, é o pregador que não pregou bem, é eu que não tomei iniciativa. Chegada informações para ele só começou a gritar depois que a informação chegou. Quem está passando? Que barulho é esse? É Jesus. Então os outros não podiam fazer mais nada por ele. Aí ele tinha que entrar na história. O problema é que a gente quer mudar o mundo, quer mudar nossa casa, quer mudar tudo, mas a gente não quer entrar na história. Quando procuraram Jesus para prender, não sabiam direito quem era ele, e ele perguntou: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, sou eu. Todos saíram correndo. No primeiro momento, o céu estava totalmente dependente das outras pessoas, presta atenção, ele estava totalmente dependente das outras pessoas. Que barulho é esse? O que está acontecendo? Ele dependia dos outros. É Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entra na história. Tudo começa com um grito. E eu quero fazer uma pergunta. Ele grita. Qual foi a primeira coisa que ele recebe? Uma visão nova? Oposição. Cala a boca, cego. Fique quieto. Você não se toca que você é cego. Só que dentro dele a visão já tinha chegado. Dentro dele já estava enxergando mais do que aqueles que tinham 2 olhos. E ele grita ainda mais alto. Não era tanta a necessidade dele, mas era a confiança e a certeza de que a cegueira dele estava nos minutos contados. Depois que ele recebeu a informação de que era Jesus que estava passando por ali, tão pertinho dele, a miséria nunca esteve tão perto da nobreza, e a nobreza nunca esteve tão perto da miséria. E aonde a nobreza chega, a miséria acaba. Hoje Deus quer entrar com nobreza na tua alma, nobreza nos teus pensamentos, nobreza na tua linguagem, nobreza. Até Deus, para fazer o mundo, Ele falou, e às vezes a gente falar não adianta sim. Se
transicionada, uma mente vista, Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a nossa mente não for transformada, transicionada, nós não vamos experimentar. Dentro daquele cego ele já enxergava, ele via Jesus como os outros não enxergavam. Então a miséria encontrou com a nobreza e a nobreza encontrou com a miséria. O cego entendeu que ele deveria tomar atitude. Não é ruim depender dos outros? É. Seja sincero, é ruim depender dos outros, sim. Mas aí quando ele tinha informação, ele não podia mais continuar dependendo dos outros, aí era com ele. Muitas vezes nós temos o milagre na mão, mas nós não entramos na história. Agora, veja bem, já não dependia mais dos outros, dependia dele mesmo. Eu lembro quando apresentaram Jesus para mim, e a pessoa disse: você não vai depender de ninguém, você vai depender de você, da tua boa vontade. As pessoas podem te ajudar, mas você não vai precisar depender delas. Não jogue a culpa nos outros, não jogue a culpa no destino. É hora de aproveitar a oportunidade. É hora de aproveitar a oportunidade. Somente você que é jovem ainda, aproveita a oportunidade. Aproveita. Quando a nobreza encontra com a miséria acaba. Bartimeu, quando ele gritou por um milagre, eu já falei para vocês, isso é bom você saber, por isso que o Espírito Santo está repetindo. A primeira coisa que ele recebeu não foi uma visão nova, foi oposição. Pasme você. Quando eu quis ir para Jesus, a primeira coisa que eu recebi foi oposição. Vai virar crente, só vai viver na igreja, vai viver do quê? Que tentava trabalhar se o dinheiro ia tudo onde não devia. Foram só 2 anos de investimento que valeu a vida inteira. Quando Bartimeu grita, e você já vai ficar em pé quando ele grita, a primeira coisa que ele recebe é oposição. Mas ele manteve firme. Ele poderia falar: meu Deus, eu sou cego, ninguém me ajuda. Eles podem me bater, eu não estou enxergando, podem dar tapa de tudo quanto é lado, eu não estou vendo nada. Só que a visão do coração dele era muito mais forte do que a oposição. Muito mais forte do que a oposição. A vontade dele de vencer era maior do que todas as oposições juntas. A vontade dele enxergar e ele vencer esse mal era maior do que todo o corpo, porque a Bíblia diz que todos diziam: cala a boca, fica quieto, cego, mendigo, imundo. Só que a nobreza já tinha chegado no coração dele. Quero dizer para você que a bênção de Deus já está na tua vida. Já está na tua vida, que nesta noite a sua vontade de vencer seja maior do que o teu medo de perder. Que a tua vontade de vencer seja maior do que o medo das oposições que muitas vezes vão te levantar, vão te acusar, vão te falar. Não tenha medo. Jesus parou e pergunta para quem manda chamar aquele homem e pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E ele fala assim, ele fala para Jesus: eu quero ver. E Jesus fala o quê? Vê. E o cego viu. Nunca permita, de novo, nunca permita que o que você não pode fazer interfira naquilo que você pode fazer. Esse é o grande segredo. Ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir, ele podia gritar. E ele teve audição e ele se interessou e perguntou: que barulho é esse? É Jesus. Então ele falou: agora é comigo, agora é comigo. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Se você quiser sair do teu lugar para orar, fique à vontade. Nos minutos de oração nós já estamos encerrando o culto. Eu não
não sei se o Espírito Santo falou com você, não tem vergonha, apaga essas luzes. Algo muito importante antes do louvor começar a cantar. Se posicione, tenha atitudes de fé. Observe que Jesus estava no caminho, e Jesus não saiu do caminho para ir buscar o mendigo. Isso é muito importante. Jesus disse para algumas pessoas que representavam ali a pessoa do Espírito Santo: busquem o cego, traga até mim. Jesus não saiu do caminho. Jesus tirou o cego da beira do caminho. E nessa noite Jesus continua no governo, e Ele não vai sair do governo. Ele só quer tirar você da beira do caminho. Ele só quer tirar você das